Boa tarde, queridos colegas e colaboradores. Muito bom tê-los aqui para mais uma aula do nosso projeto Cartórios na Prática. Aqui é um espaço para o aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional da nossa classe. Quer participar? Entre em contato com o nosso suporte, compartilhe o seu conhecimento, sua expertise pode fazer a diferença na atividade notarial e registral. Hoje teremos uma aula com o tabelião Matheus Muniz. A primeira aula que ele deu foi aqui no projeto e já estamos na segunda, devido ao grande sucesso da primeira. O tema a ser tratado hoje será segurança, LGPD e auditoria no mundo da IA. Então, é com grande alegria que damos as boas-vindas a Matheus, que está aqui conosco para mais uma brilhante explanação. Tá certo? Eu vou deixar as considerações da diretoria para o final. E já vou abrir a palavra para Matheus começar aqui. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Ana. Obrigado, colegas que estão participando. Uma felicidade enorme estar aqui novamente com vocês. A nossa primeira palestra eu vi que o pessoal gostou demais, me procurou para conversar mais sobre inteligência artificial. E eu vi até, eu lembro que em 2013 eu tinha criado um site que era o leiturix.com e eu percebi que tinha gente também que é de Pernambuco, que já utilizou o sistema. Era tipo um Netflix de legislação que era lida em vídeo. Era uma coisa que não existia, a gente colocou lá e o pessoal gostou e falaram que tinham visto a palestra e tal, né? E que já eram clientes naquela época e agora estão utilizando agora o Cartorizon, né? Então nós vamos falar hoje sobre uma parte muito importante que fomos confrontados. Que fique bem claro, fomos confrontados diante dessa situação, porque como muitos de vocês já sabem, nós criamos uma empresa chamada Cartorizon, eu também sou delegatário, né? Criamos uma empresa chamada Cartorizon que trabalha ali fazendo a questão, utilizando inteligência artificial para extrair os dados, né? Gerar aquela questão do XML para o RCPN, para o indicador pessoal real também para o registro de imóveis, e a corregedoria nos inquiriu ali, né? E fez ali o nosso bate-papo e conversei com o diretor de tecnologia do Tribunal de Justiça, acabou virando meu amigo, que a gente fala a mesmo linguajar, né, de desenvolvimento, né? Eu já sou desenvolvedor há quase 11 anos e nós conversamos muito sobre a questão de LGPD. Então, nessa conversa que eu tive até com o diretor de tecnologia do Tribunal de Justiça, o Redson, eu falei para ele sobre a questão do LGPD que o tribunal solicitou, né, para saber como nós fazíamos a utilização da inteligência artificial. Então, tive que fazer um estudo bem pesado para poder ajudar os colegas que estavam apresentando as propostas para o Tribunal de Justiça, os interventores, os interinos, e é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu preparei uns slides, assim, eu não sou muito bom com slides, tá, gente? Me perdoem, eu sou muito da área técnica, mas eu vou me esforçar aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar para vocês de primeira mão. Tinha até feito um teste agora há pouco aqui com o nosso colega. Deixa eu ver aqui rapidinho. Compartilhar minha tela. Deixa eu tirar aqui. Tá, vocês estão vendo minha tela? Só sinaliza se estiverem vendo aí. Tu. Deixa eu tirar minha calculadora. Maravilha. É, só precisar, se puder ficar maior a tela, assim, Uhum. Não, eu vou colocar mais assim, eu vou sensível. colocar. Essa aqui eu vou colocar, só quero mostrar para vocês uma situação, né? Certo, beleza. Em primeira mão, eu já tenho trabalhado isso há quase 2 anos como programador. Era um projeto chamado Ancestral, que o doutor André Vilavete até está no nosso grupo há muito tempo, né? E temos quase 400 pessoas envolvidas em cartório, dentro de titulares, etc. Se vocês quiserem participar, depois a gente deixa o link para vocês. E esse projeto o Ancestral evoluiu para a chamada de um projeto chamado N-Office, que é um projeto de inteligência artificial também. E é um. Pra vocês ficarem bem claros, é assim, realmente.
vai nos ajudar na nossa rotina diária, né? Vou até pedir aqui, pedir a interação dele aqui rapidinho. Não sei se vocês vão conseguir escutar direitinho. Fala em Office, tá por aí? Ótimo. Os arquivos agora estão na lixeira. Tá Se pegando precisar os de mais arquivos alguma antigos coisa ou também. quiser restaurar algo, é só me avisar. Tá, dê as boas-vindas pro pessoal aqui da Noreg de Pernambuco. Estamos numa palestra agora. Consegue ver a nossa tela? Faça uma captura de tela aí para ver o pessoal, o que que você vê. No momento, não consigo ver a interface da videoconferência ou a tela exata. Para capturar a tela, vou fazer uma captura agora. Um momento. Peraí que ele tem vontade própria aqui. Na tela, vejo uma apresentação com o título Segurança, LGPD e Auditoria no Mundo da Inteligência Artificial. Do lado direito, há uma videoconferência com algumas pessoas, incluindo uma apresentadora e participantes, mostrando o ícone do microfone e vídeo. Se precisar de mais detalhes ou de alguma ação específica, é só me dizer. Dá as boas-vindas aqui para ele. Fala sobre a importância de utilizar LGPD nos casos. Entendido. Agora que a captura de tela foi concluída, você pode revisar a imagem. Há algo específico que você gostaria de ajustar ou alguma ação extra que eu possa ajudar? Dê as boas-vindas para eles aqui e fala da importância da LGPD nos cartórios. Claro. Vou dar as boas-vindas aí, pessoal, e destacar a importância da LGPD nos cartórios. Um momentinho. Olá a todos, sejam bem-vindos. É muito importante que os cartórios compreendam a LGPD para garantir transparência no tratamento de dados, proteger a privacidade dos titulares e assegurar a conformidade com a legislação. Se precisar de mais detalhes sobre algum ponto, é só avisar. Tá, abra aqui o Google Docs no meu navegador e coloca um trecho da palestra. Claro, vou abrir o Google Docs no seu navegador e adicionar o trecho da sua palestra. Um momento enquanto faço isso. Agora, o Google Docs está aberto no seu navegador. Você pode acessar e adicionar o trecho da palestra lá. Se precisar de mais alguma ajuda, me avise. Cria um novo documento no Google Docs e fala o início, o primeiro parágrafo da nossa palestra de LGPD. Colocou LGPD. Claro, vou resumir o início. O primeiro parágrafo pode ser algo assim: Bem-vindos à palestra sobre LGPD e auditoria nos cartórios, destacando a importância da proteção de dados pessoais. Agora, vou adicionar isso no documento. Tá finalizando, tá, gente? Vou começar rapidinho. Na tela, vejo o Google Docs aberto com alguns documentos recentes visíveis. O documento chamado LGPD Auditoria e Governança está na lista. Posso prosseguir e abrir esse documento para adicionar o trecho da palestra? Pode sim, vai lá. Concluímos a captura da tela. Agora vou acessar o documento específico no Google Docs e adicionar o trecho da palestra, como combinamos. Vou prosseguir com a edição agora. Ver se ele vai conseguir, que ele ainda tá em treinamento, tá, gente? Na tela, vejo o Google Docs aberto, mostrando uma lista de documentos recentes. Há um documento chamado LGPD, Auditoria e Governança, e outro chamado LGPD e Explainability. Agora, vou ajudar a abrir o documento certo e adicionar o trecho da palestra. Vamos em frente? O documento foi criado com o título Palestra LGPD Pernambuco. Agora vou abri-lo para que possamos adicionar o trecho da palestra. Vou prosseguir. E ele tá fazendo. Quero mostrar para vocês essa integração, né? O documento já está aberto no navegador. Agora você pode editar o conteúdo diretamente. Se precisar de ajuda para adicionar o texto, é só me avisar. Tá, adiciona o primeiro parágrafo nesse documento, rapidinho. Claro, vou adicionar o primeiro parágrafo. Bem-vindos à palestra sobre LGPD, auditoria e governança nos cartórios, destacando a importância da proteção de dados e a adaptabilidade das práticas de privacidade. Agora vou inserir isso no documento. Vou prosseguir.
Ele tá fazendo por fora, para fazer por dentro. Pronto. O primeiro parágrafo foi inserido no documento. Se precisar de algo mais, é só me avisar. Agora ele tá funcionando. Tá bom, era só isso mesmo. Vamos lá, deixa eu fechar aqui, gente, rapidinho. Cadê meu navegador? Vamos lá para a palestra. Então, deixa eu ver onde que nossa minha palestra está por aqui. Tá aqui. Não, 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 não. Palestra, apresentação, tá aqui. Deixa eu aumentar. Deixa eu colocar de outra forma aqui rapidinho. Compartilhar a tela. Já. Vamos lá, pessoal. Eu quis mostrar para você essa questão. Continuar para compartilhar. Tá todo mundo vendo aí a tela? Espero que sim. Eu queria ver o. Deixa eu descer, que é melhor para mim. Eu queria mostrar para vocês como é que funciona essa questão. Nós vamos ter daqui para frente, né? Em breve, na verdade, né? As empresas mundiais estão tentando fazer isso, colocar um operador no computador, né, no nosso computador, que ele consiga trabalhar gerando ali documento, organizando, né? Criando tudo como se fosse uma pessoa normal, né? Dominando o computador, né? E vocês vão ter mais um assistente para ajudar nas atividades do cartório, né, no dia a dia também, né? Esse que eu tenho criado aí já está fazendo a questão de agenda, até que eu agendei a palestra para não esquecer, eu solicitei, no dia que não falou, eu falei para ele, ó, agenda para mim, ele agendou, aí eu recebi hoje a mensagem, né? Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado para poder acompanhar a tecnologia, né? Vamos começar. Então, assim, falando sobre segurança, LGPD, quem me conhece, quem não me conhece, na verdade, eu me chamo Matheus, eu sou titular do cartório de Anuri, há há 5 anos já, né? Titular de cartório, e já programo há mais de 11 anos, quase 11 anos, na verdade. Vamos falar sobre um pouco algumas coisas que são básicas para a gente, né, não perder o foco técnico e pontual da palestra, porque não é só sobre inteligência artificial, é também sobre a LGPD em si, né? Nós temos que passar por uma matéria meio até um pouco chata de falar, porque, né, é muito burocrática, parece, mas que é de suma importância para o nosso dia a dia, né? Seguir ali os ditames da lei, das resoluções do tribunal. E a questão é que nós temos o provimento 134, que foi ali incorporado dentro da nossa, consolidado, né, no nosso Código de Normas Extrajudicial. E aquela sempre pergunta, né? Mas como é que nós podemos garantir a questão da privacidade dos dados se nós somos cartório, né? Se nós temos a situação de ter que entregar esses dados quando nos são submetidos requerimentos, né, a respeito disso, por exemplo, numa certidão de nascimento, temos dados sensíveis ou não temos, né? Então, o cartório realmente ele vive um paradoxo que ele é público por natureza, mas ele tem ali dados extremamente sensíveis que podem ser utilizados, né, para situações complicadas. Por exemplo, é, teve recentemente ali, não sei se vocês souberam, o caso Meta, que a gente chama, que é do Facebook, que o que o que a NPD, né, que é a que gerencia ali, que faz a normatização no Brasil, ela colocou a questão de que eles não poderiam treinar o modelo de linguagem dele com os dados das redes sociais. E então, mesma coisa funciona conosco, né? Esses nossos dados, os dados que estão sob nossa responsabilidade, já que nós temos essa obrigação porque nós somos os controladores desses dados, e como é que vai funcionar esse paradoxo se nós também entregamos esses dados? Aí temos aquela questão, a finalidade, etc., que nós vamos passar para conversar. Então, temos a questão da publicidade desses atos, temos a questão de que dados são sensíveis,
nós possuímos sistemas digitais, não tem como não utilizarmos sistemas digitais hoje, e a cada dia que passa, estamos sendo confrontados com situações em que é necessária a utilização da inteligência artificial nesses sistemas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a questão de preencher formulários que nós diariamente fazemos é uma das partes que mais traz, vamos dizer assim, erros técnicos, né? As pessoas, quando meus funcionários ali do cartório lá de Anori, do município, nós conversamos muito, gente, ó, em relação a preenchimento, né? Tentem ir na calma, faça aquela conferência dos dados antes de, né, apertar ali para poder gerar a certidão de nascimento, porque a pessoa acaba levando uma certidão de nascimento com o dado errado, com o nome errado, e aí o que acontece? Ela vive ali o percurso da vida dela, da forma civil falando, juridicamente falando, com o nome errado, com os dados errados. Então, e isso traz sim um prejuízo. Então, por esse motivo, nós estamos trazendo e buscando essa modernização utilizando inteligência artificial no que puder ser utilizado hoje. Nós temos uma questão de que a supervisão das decisões tem que ser nossa. Essa tem, não pode tirar. Isso também está na resolução 615, se não falha a memória, eu vou ver aqui, do CNJ, que trata ali sobre a utilização da inteligência artificial no âmbito dos tribunais, e nós estamos sob a responsabilidade também dos tribunais, né? E fala sobre essa questão lá, eles falam sobre não retirar essa a capacidade de decidir. Não é que não possa ser utilizada a inteligência artificial, pode ser utilizada, mas desde que a última decisão e a responsabilidade por ela seja a pessoa que está ali, no caso, o titular do cartório e no judiciário o juiz, né? Então, nós temos atos que são públicos por natureza, uma certidão de nascimento é pública, né? Temos aqui a certidão de nascimento de inteiro teor, ali a certidão de inteiro teor que só o interessado, né, pode solicitar, mas uma certidão normal de nascimento é um ato público por natureza e tem ali informações como, por exemplo, CPF. Então, como é que fica nesse caso? Existiria uma certa mitigação. Que eu percebi nos estudos é que não há problema nenhum. Nós precisamos seguir, sim, continuar seguindo os postulados e os princípios da LGPD, levando em consideração a finalidade e quem solicitou, né, nesse fluxo todo. é, Praticamente nós já fazemos isso com nossos sistemas digitais, quando a pessoa vai solicitar para uma certidão de nascimento, nós colocamos ali, não sei como é que funciona o sistema de vocês, né? Mas aqui no Amazonas, lá no Amazonas, nós colocamos o requerimento, a pessoa que requeriu ali a questão da certidão de nascimento, ela coloca nós colocamos o solicitante, né? Então, nós sabemos quem solicitou, não sabemos o justificativo da finalidade, mas a finalidade é a expedição de um documento que é público, né? Ainda assim, por mais que o documento tenha um dado sensível, como por exemplo o CPF, é importante saber que nós estamos cumprindo no que dá, no que é possível, pelo fato de que o ato é um ato público por natureza, e nós estamos seguindo, então, a LGPD, né? Como titulares de cartórios, ou então como prepostos, e, nesse âmbito de questão, né? Temos que fazer esse equilíbrio todo, né? Então, tanto que fala ali que a LGPD não veio para acabar, né, com a publicidade desse registro, ela veio para impedir o abuso, né? Então, ou seja, não é tipo aquele negócio que a gente fala, né? Não é que você não tenha direito, é que realmente você não pode exceder o seu direito. Nós temos o direito, e na verdade, o dever, né, de prestar essas informações, expedir essas certidões, mas que não percamos essa possibilidade e essa sensibilidade de analisar o que pode ser considerado um abuso e o que não pode. Tanto que os atos, os documentos, quando eles entram, eles devem seguir um fluxo. Quando o documento ele traz, o cliente ele traz um documento, um RG, por exemplo, um comprovante de residência, qual é o fluxo de entrada desse documento, por onde ele passa, né? E se ele pode ser descartado. Nós também temos provimentos que tratam sobre isso, sobre o tempo de utilização que eles ficam guardados, né? No RCPN quase nada pode ser descartado, já começa por aí. Devemos analisar a questão de renovar essas questões, já que estamos em um mundo totalmente digital. E até uma sugestão, se alguma autoridade um dia assistir essa palestra, é que nós
temos um interesse muito grande em reduzir os papéis do cartório. E nós temos ali um tempo, né, por exemplo, a assento de nascimento a gente não pode descartar, tem que ficar guardado lá, né? Mas tem alguns outros documentos, né, que são 5 anos, tem algumas fichas ali que a gente pode estar descartando depois de tanto tempo. Mas, então, continuando. E o CNJ está trabalhando muito nisso. Eu tenho acompanhado, fico antenado com as questões em que o CNJ tem trabalhado na questão da regulamentação, né? Mas ele está quase sempre sem a regulamentação para o tribunal, né? Para os tribunais, né? E nós vamos falar sobre isso também, né? Eu vou trazer até para vocês a política de governança que nós fizemos como uma empresa que nós temos que é a Cartorizon, que ela tem uma política de governança de IA, que é o que eles estão solicitando. No Amazonas, a Corregedoria em breve vai lançar o nosso código de normas, um consolidado também, né? Que vai trazer sobre a questão da governança da inteligência artificial. E a governança ela é extremamente importante, por mais que a gente não detenha os poderes vamos dizer, a questão da conferência necessária do que está sendo feito lá no LLM, né? Que é no modelo de linguagem das grandes Big Techs. Mas nós temos muitas coisas que nós podemos fazer aqui nesse meio do caminho para conferir a questão dos princípios da LGPD. E o CNJ está aí para isso, né? Ele está uniformizando nacionalmente as coisas, já fez ali a sua resolução, que é a 615, e a de 2025, né, que trata ali sobre umas coisas que nós vamos falar, sobre a minimização, a questão da anonimização também dos dados, né? Vamos falar sobre isso também, tá? Tanto que uma das coisas que eles mais falam, né, que realmente o Brasil, na questão, aqui na Terra sem lei, né, pelo fato de que a inteligência artificial empurrou todo mundo da cama, que nós não podemos nos levantar, né? Aqui nós temos que lembrar que nós temos ainda todos os princípios legais que são aplicados, né? Tem um que é muito importante, que eu acho que vai ser muito desafiador para as Big Techs. Eu não falo Big Techs, para quem não conhece o termo, são as grandes empresas como a OpenAI, que é do ChatGPT, o Claude, a Anthropic, que é a dona do Claude, né? Temos a Meta, né, que é do Facebook, tem ali a inteligência deles também, o xAI, que é do Elon Musk, ali da empresa dele. Então, assim, eu não falo isso, eu falo Big Techs, eu estou me referindo a essas empresas, tá? E o que que acontece? Eles estão tendo uma grande dificuldade porque as normatizações que regulamentam a utilização da inteligência artificial em todas as nações é uma das coisas que mais tem desafiado os neurônios dos cientistas e operadores do direito. Pelo fato de que a inteligência artificial, os modelos de inteligência artificial, eles precisam de dados. E como é que a gente vai poder é, dar um salto, como nós vamos poder estar nessa competitividade se você não tem dados? Né? Se você tira a quantidade de dados do sistema, você desce, né? Então, tanto que a luta, eles fazem uma coisa que a gente chama na, na programação, que é web scraping, né? Ou seja, a gente faz uma varredura no site, nos sites, pega as informações e guarda, vai guardando, vai guardando. Isso já foi feito já há muito tempo por eles, lógico, né? O Google, que é do dono de tudo, né? Que é do Gemini, né? Chama de Gemini também. O Google já tem tudo, né? Imagina quantas vezes nós fizemos pesquisas no Google, né? Um dia desse era o Roas, acho que é o Marco, ou então o Aurélio Dicionário, que era o pai dos burros, né? Depois passou a ser o Google. Hoje em dia é o Chat GPT, né? Para a maior parte das pessoas, né? E então nós estamos numa transição muito gigantesca. Então são os dados que vão realmente fazer com que haja essa competitividade, mas existem regulamentações e estão sendo preparadas. Aqui no Brasil tem acho que é 2338, que é o projeto de lei 2338, que já foi aprovado no Senado e está na Câmara agora, né? Na Câmara eles estavam analisando a questão de audiências públicas, mas são vários tipos de requerimentos que já fizeram lá para saber como é que se aplica na questão na educação infantil, na educação básica, né? Como é que vai ser utilizado no mercado financeiro isso daí,
Então, existem várias preocupações, então eles têm que fazer, então vão fazer eles as audiências públicas para tratar para que realmente a gente tenha mais princípios, coisas mais pontuais relativas à utilização da inteligência artificial, né? É, tá. Então, aqui eu quero falar para vocês que nós, algumas coisas básicas, né? Nós, quase todos nós já sabemos disso, mas os cartórios, eles é, são controladores, né? Controladores dos dados. E por sermos controladores dos dados, a responsabilidade é nossa, tanto que o próprio provimento, o nosso Código de Normas Extrajudicial, ele traz a questão de que são os titulares, interventores interinos, que decidem como é que vai haver o tratamento dos dados. A gente sempre imagina assim, não somos nós que decidimos nada, né? Estamos ali só fazendo nosso serviço. Não, não. São os titulares, interventores e interinos que decidem sobre como os dados são tratados, né? Então, por sermos também isso, somos os controladores desses dados e nós devemos nomear ali os encarregados, né, pelos dados, que é a figura do encarregado, do DPO, né? Os encarregados, que normalmente são pessoas jurídicas ali, escritórios que são externos, né? Eles não fazem parte do quadro da serventia, que fique claro, né? Que eu já vi colegas colocando ali o DPO dentro do quadro funcional, não é dentro do quadro funcional, é fora do quadro funcional, né? E o DPO que vai ser o elo, né? É como se fosse o interlocutor entre o titular dos dados, que é o cliente que está chegando no cartório, e o cartório em si, né, que é no caso aqui o controlador dos dados, e também a ANPD, né, que é a reguladora desses dados. Continuando. Então, nós temos a figura do controlador, que somos nós, que decidimos, né, como é que esses dados vão ser tratados. Temos a figura do operador também. Engraçado, eu também sou operador pelo fato de ter uma empresa que trata, que opera esses dados. Os operadores são essas empresas que tratam esses dados, né? Você que tem ali o Cartesys, o De Maria, né? Tem outras empresas ali. Eu acho que vocês. Ana, qual que é o sistema que normalmente vocês utilizam em Pernambuco? A gente está usando notário, assim, muitos cartórios, né? Estão usando o notário, que é do Piauí, aqui. A gente está satisfeito, eu acredito. A maioria dos colegas que. No CPN é o de Maria, eu estou sabendo. E nos Sim. notas, e assim, nos de pequeno e médio porte é o notário. Aí os maiores são variados os sistemas. Aham. Então vocês percebem, eles são operadores de dados, né? Eles precisam garantir também, e nos contratos que tem conosco, essa aplicação da LGPD também. Tanto que o próprio Código de Normas Extrajudicial Nacional, né? Ele fala sobre a questão dos contratos, né? Que nós temos que adequar os contratos que nós temos com os terceiros, né, com as pessoas jurídicas, no caso, de Maria, o notários, que você falou, e tem outros também, tem o extrajudicial, né, a minha empresa também que trabalha também com esses dados, que é o Cartorizon. Então, vocês precisam fazer a questão, um documento, um termo, né, que os operadores, eles estão cumprindo, né? Vocês têm que ter esse documento arquivado no cartório, né, para poder, numa fiscalização, numa correção, não passar por nenhum tipo de situação de que vocês não estão cumprindo, né? Mas dentro das políticas ali de privacidade de dados também colocar, né, de segurança de dados, colocar que existem esses documentos dentro dos inventários também dos dados, né, que eu vou falar aqui também para vocês. Vamos continuar. Só tirar aqui da tela. Tá, então, já falei também, né, sobre o provimento, que é, no caso aqui, é o consolidado, né? Falei também sobre a figura do encarregado, que é o DPO, né? Que é ele que faz ali o DPO, ele tem uma função tão importante que eu estava verificando que já estão fazendo a função do DPO AI, né? Que é o IA, né? O que o DPO agora ele tem que saber sobre algoritmos,
Tá sendo difícil, hein, a vida dos DPOs, hein? E vai ficar difícil mais ainda, porque, gente, vocês não estão entendendo a situação. A questão da inteligência artificial tá modificando. Pro pessoal que é da área de tecnologia, do lado daqui, né? Os programadores, por exemplo, tá todo mundo de cabelo em pé, né? Porque imagina vocês colocam trocentas mil linhas de código e de erro e ela consegue responder em segundos. Ela consegue construir um monte de coisa muito rápido. Imagina no nosso cenário em que nós temos ali atos que são normalmente padronizados, né? Que a gente precisa alterar ali uns campos, etc. Então, que fiquemos atentos então a esse avanço tecnológico para que surja a mudança de dentro para fora, né? Ou seja, para que nós possamos estar decidindo, que é o que o Código de Normas Extrajudicial fala, né? Como esses dados vão ser tratados e como é que eles vão ser utilizados e como é que vai ser o fluxo desses dados. Então, lembre-se que nós precisamos ter ali na nossa política vai lá no quadro do teu cartório ali, a política de segurança e privacidade de dados, né? Onde que fale também sobre os contatos do DPO, tá? O encarregado, a gente precisa colocar ali os e-mails, como é que o titular do dado, que é o cliente que chega lá, ele vai conseguir conversar, né, sobre os. Quero saber o que aconteceu com o meu comprovante de residência, gente. Deixei aqui com vocês. Uma fulano de tal ali falou ali, a vizinha que recebeu, por engano de vocês, meu comprovante de residência. Quero saber o que aconteceu. E quem que resolve isso? É o DPO, né? É o nosso encarregado dos dados. Então ele é um interlocutor entre o dono do que entregou os dados e o cartório, o titular do cartório, que no caso é o controlador, tá? Então, é por isso que nós fazemos também, temos que fazer um inventário de dados. Lembrem que o inventário, esse inventário de dados, ele tem que ser feito até um ano, ou seja, ele não pode ser, ele tem que ser atualizado em um ano, tá? Nesse inventário a gente vai colocar ali o fluxo das coisas que aconteceram, né? A categoria, tem todos os requisitos aí na lei que a gente pode esmiuçar depois, né? É, lembre-se também de fazer as políticas internas, por exemplo, os funcionários novos que estão entrando no cartório, que no contrato de trabalho vocês possam colocar, para os colegas, estou falando isso aqui, né? Vocês possam colocar ali a questão de que eles estão realmente vão respeitar, né? Estão atentos e vão respeitar as diretrizes, os princípios da lei de proteção de dados e para proteger os dados que estão ali dentro. É um requisito que fala também no nosso código de normas, né? E, e também coloque na política interna de vocês, do cartório, tá? Coloca ali o canal do titular, coloca o canal do DPO, que é o encarregado, né? Para que sempre tenha essa situação. Até a NPD, né? Eu tenho um contato que ela faz também o encarregado, ele conversa também se for solicitado pela NPD, né? Então, nós temos ali a obrigação de nomear o encarregado e uma coisa que é bem atual, eu não sei se vocês estão sabendo, para os cartórios que são menores, se o seu cartório fatura até R$ 100.000 por semestre, vocês estão classificados no nível um. E a classificação número um CNJ, no ano passado, fez alteração, colocando, desobrigando os cartórios que são do nível um, né, que recebem até R$ 100.000 de faturamento, de nomear encarregados, né, dada a situação econômica, né, socioeconômica do cartório. Então, ali nós temos a questão de que o cartório de nível um não precisa mais nomear encarregado porque é caro, né, gente? Né? É uma empresa, né, que tem que contratar do lado de fora ali para cumprir certinho, né, o Código de Norma Nacional. Então, mas isso não quer dizer que, pelo fato de não ter que nomear um encarregado, você vai ter que descumprir e vai ter que falar, agora não precisa mais falar nada sobre LGPD, a LGPD acabou pra gente, não, de forma alguma, gente. Os dados ainda continuam com vocês. Então, em razão disso, tomem conhecimento dos princípios que trazem, que são apresentados na LGPD nas resoluções, né? Eu tinha até falado, acho que eu passei por cima, que tem um que está acontecendo agora que é deixa eu ver se me lembro da explainability, que é o da explicabilidade, né? As empresas elas vão ter que explicar por que que as inteligências artificiais elas estão decidindo da forma que elas decidiram, com base em que você chegou a essa compreensão, essa decisão.
já que nós estamos colocando agora na inteligência até para decidir, mas quem realmente é o responsável pela decisão somos nós, tá? E nós que devemos decidir, na verdade. Mas quando a gente coloca nessas partes de decisão, eles falam, ó, tem que explicar por que que ela chegou a essa compreensão, por que que ela negou um documento, né? Por que que deu problema na biometria, que marcas ela utilizou, né? Então é um grande desafio, né? Explicar por que que o documento não foi deferido, por que que você fez uma nota devolutiva, né? Então, se estiver havendo procedimentos de inteligência artificial no meio, ela vai ter que tirar por conta desse motivo, por conta ela chegou à compreensão por conta disso, porque ela pegou aqui no fine tuning. Fine tuning, na programação que a gente chama, é que a gente faz um túnel. Vou tentar explicar de forma mais simples. É quando você não quer que a inteligência artificial ela saia do roteiro. Você cria um roteiro, né, pré-pronto, né? Para ela não sair. Tipo, você conversa, quer que ela converse sobre determinado assunto. E se o cliente pergunta alguma coisa para ela, o usuário pergunta alguma coisa, ela não vai sair dali. Então ela tá fine-tunada, que a gente chama, né? Ou seja, ela tá seguindo um script rigoroso de perguntas e respostas ali. Não é um que chega a ser um bot, mas ela tá realmente rigorosamente passando pelos dados que foram treinados nela, mas ainda assim existem todas essas questões, existem todas essas questões do explainability, né, que é essa explicação, né, que ela tem que ter ali para explicar o processo decisório, por que que ela chegou naquele documento, por que que ela chegou naquela nota devolutiva, né? Tá. Então, nós temos ali a questão do inventário dos dados, que eu falei agora há pouco também, né? É, que fala que quais dados a gente está coletando, de quem é esse dado, por que que ele foi coletado, qual a finalidade, né? Então a gente tem um princípio da finalidade aí da LGPD, né? Que é super importante, né? Porque o cliente às vezes quer trazer um monte de documento. Aí você percebe, mas senhor, eu não preciso aqui da sua carteira de vacina, eu não preciso aqui do, sei lá, do seu contra-cheque, eu não preciso, sei lá, do seu extrato bancário. Não me traga esse documento. Qual é a finalidade para que que eu vou precisar do extrato bancário da pessoa, gente? Só se eu for de dotes ali, ou então querer fazer um ato notarial, né? Ou então, sei lá, fazer no RTD ali, para registrar o documento, para ele, né, para se preservar do tempo que some ali do extrato bancário, não sei, mas finalidade, princípio da finalidade, tem que obedecer o princípio da finalidade, tá? Onde que vocês armazenam esses dados? É muito importante. Por exemplo, eu tenho passado por algumas instalações, quando a gente está instalando o cartório Zon nos cartórios do Brasil afora, né? Eu analisei, né? Porque como eu estava fazendo a instalação do Cartorizon, eu percebi como os dados estavam sendo armazenados no banco de dados, né? Até para questão de proteção, essas coisas. E, por exemplo, lá no Cartorizon, o que que nós fazemos? É, até para fins, porque nós temos que ter backup também, né? Tem que ter backup dos dados. Então, enfim, o que que nós fazemos? Nós fazemos os dados eles são guardados localmente no teu servidor, do teu cartório, e ele é replicado para a nuvem. E nessa réplica para a nuvem, onde é que essa nuvem fica? É lá no céu? Não. Ela fica em outro computador. E aí vem uma outra problemática da LGPD, que foi o que mais conversaram comigo aqui no particular, né? Sobre o sistema do Cartorizon, mas e aí, onde que fica? Porque na governança de dados de inteligência artificial, nós temos que ter cuidado. Se você coloca os dados de vocês em servidores nos Estados Unidos, os Estados Unidos, eles têm dentro lá das normativas eles podem auditar os servidores das empresas que estão localizadas nos Estados Unidos, né? Eles podem fazer isso. Então, se você coloca, por exemplo, os seus dados do seu cartório num servidor lá na Virgínia, por exemplo, US Virginia, lá pela Amazon, pela AWS, eles podem auditar e falar, não, eu quero esses dados aqui, traz para mim aqui. E eles vão ter, não podem falar, então eles não podem recusar, né, o AWS, a Amazon, né? Não pode recusar. E aí vem o problema, mas eu não, poxa, eu já uso o Google Drive, eu sei, gente, eu sei como é que é difícil, mas se você for lembrar, existe uma questão da internacionalização dos dados. E porque é uma questão de soberania, né?
Imagina, se a gente colocar todos os dados do Brasil inteiro lá, eles vão saber tudo da gente, etc. Mas eu também, eu sou meio termo, eu não vim aqui para trazer muito meu pensamento sobre as coisas, não. Vim trazer mais sobre o que que acontece. E o que que acontece é o seguinte: existem formas de ainda aplicar no estado atual que nós estamos, né, da inteligência artificial e da LGPD, da normativa da LGPD, nós temos ainda como obedecer a LGPD, né? Utilizando as formas que nós temos. Quer ver, por exemplo, no Cartorizon, por exemplo. No Cartorizon, o tribunal daqui queria saber, mas e aí, como é que funciona a LGPD de vocês? Onde que esses dados ficam? Quero saber, gente, vocês não falam. E aí nós fizemos, né, uma política de LGPD todinha para mostrar para o tribunal. E dentre elas, quando a gente faz a réplica dos dados que estão no servidor do cartório, esses dados eles vão para o servidor da Amazon, mas é em São Paulo. Ou seja, os dados eles ficam em São Paulo. Eu não faço réplica, porque a gente tem na programação, a gente tem o que a gente chama de vamos dizer, explodiu o servidor Deus me livre, não exploda, mas explodiu o servidor da Amazon em São Paulo. Eu perdi os dados, porque eu não faço réplica desses dados nos Estados Unidos, não faço no Canadá, não faço nos outros, porque os dados estão em São Paulo e eu estou preservando a questão da soberania dos dados, porque eles ficam armazenados dentro do próprio país, né? Ah, mas Matheus, mas eu tô achando estranho, porque eu utilizo o Dropbox, Dropbox é internacional. Ah, Matheus, eu utilizo o Drive. Internacional. O Google Drive, internacional também. Se estiver utilizando, tá realmente nesse ponto. Ainda hoje, não acho muito certo, mas vamos dizer pelo que é hoje, né? A internacionalização dos dados, porque você não está fazendo o princípio da minimização, né? Você não está minimizando os prejuízos do vazamento de dados, né? E a internacionalização dos dados acaba trazendo essa situação, né? Você internacionaliza para um país que não obedece os ditames da LGPD. Se ele pode auditar a hora que ele quiser os dados, então não pode, né? Ou seja, a ideia certa é essa. Tem que achar ali empresas que utilizam sistemas, os operadores, né, dos dados de vocês. Tem até que ver, vocês perguntarem, questionem, né? Porque tá lá também no nosso Código de Normas Nacional falando bem assim, que vocês têm que questionar, né? Vocês têm que discutir essas questões com os operadores dos sistemas de vocês, que eles são operadores, né? Mas onde que vocês estão colocando meus dados mesmo? É aqui no meu servidor? Vocês colocam na nuvem? E quando vocês colocam na nuvem esses meus dados, vocês colocam em qual servidor? Vocês fazem a réplica também desses dados para outro lugar, ou ele fica somente no Brasil? Né? Essa é a parte muito importante, né? Então eu tive um cuidado muito grande quando estava desenvolvendo, nesse desenvolvimento do Cartorizon, que eu sabia que esse questionamento ia chegar, né? E nós, pela resolução 615 do CNJ, que fala sobre inteligência artificial, vi claramente ali sobre a questão da anonimização também dos dados, ou seja, deixar os dados anônimos. Mas, assim, existem desafios que nós vamos ter que passar por eles, tá? Então, nesse fluxo do inventário, o inventário de dados ele é importante, né? Porque ele fala quais dados foram coletados, de quem, né? E para quê, qual a finalidade, onde eles foram armazenados e para com quem a gente está compartilhando esses dados, né? E quando que nós excluímos, né? Que ele tem que ter nisso meio e fim, né? Para alguns documentos, para outros não, né? No cartório isso não dá. Sem inventário não existe LGPD não, gente. Você não sabe que é o fluxo de vida de entrada de um documento até a saída dele, não tem LGPD. Nós tem que fazer o relatório de impacto, né? Quando há alto risco, né, de formação, né? É, tem que fazer uma avaliação dessa segurança, privacidade, como é que realmente está acontecendo, se está tendo, se os dados estão ficando criptografados ou não estão. O que nós fazemos no Cartorizon, por exemplo, como servidor local, é o servidor de vocês, né? Então, todos os dados, todos os computadores vão para o servidor e ficam armazenados no servidor localmente. Quando ele replica para o site, ele vai para um servidor em São Paulo e nós fazemos uma criptografia. E nessa criptografia, que os dados olha, se o banco de dados fala assim, ixi, não dá para entender nada. É criptografado. Aí, mas e se eu quiser descriptografar, tu vai ter que fazer o teu login. Ah, mas o cara invadir, pegar o login, então vai invadir lá o Google. Porque nós utilizamos o Gmail e o Outlook apenas como uma autenticação. Preferi, porque eu já vi tanta coisa na programação em 11 anos de estrada, que eu preferi colocar a autenticação
como o Google e Outlook, somente os dois. Porque se você quiser fazer invasão, não estou falando que o sistema ele não dá para ser invadido, mas se quiser fazer ali, você vai fazer a autenticação e vai ter que invadir o Google. Você vai ter que invadir lá a Microsoft para poder pegar o login de vocês para poder entrar no sistema para poder ver os dados. E quando você faz a autenticação no Google, eles mandam um token de lá, esse token ele vem e os dados são descriptografados, né? É retirada a criptografia para vocês acessarem os dados, né? Então, como é que nós fizemos foi isso. Nós colocamos ainda tanto a questão o site ele fica em São Paulo, né? No servidor de São Paulo. E nós temos o banco de dados também. Ele fica também em São Paulo. Nós utilizamos, né, esses servidores ficam em São Paulo. Mas aí você fala, BC, mas Matheus, tu não está utilizando qual inteligência artificial que está utilizando? Essa é uma boa pergunta. Porque nós utilizamos o modelo do ChatGPT, né, que é o caso da OpenAI, e os modelos eles não são no Brasil, os servidores não são no Brasil. E agora, né, o que que acontece nesse caso? Matheus, tu usa Gemini? Eu uso, o Gemini ou Gemini, né? Eu uso também. Mas ele não fica no Brasil, eu sei, não fica, infelizmente não fica. Até o Google, analisando os modelos que estão rodando no Brasil, não tem modelo que preste. Na verdade, não tem nenhum modelo de IA no Brasil. Vi isso aí um dia desses, né? Que roda em São Paulo, no servidor dele em São Paulo. Eu acho que não tem, porque o processamento é muito caro, as GPUs ali, tudo extremamente caro, né? Tanto que tá numa guerra de GPU aí, de processadores, né? Para quem tem mais GPU ali, né? E são muito caros, muito. Então eles não acharam que era proveitoso colocar esses servidores de processamento de modelo de inteligência artificial no Brasil, não é vantajoso para ele. Mas aí, nesse caso, tu não está fazendo internacionalização dos dados, que tu falou sobre isso, né? Tu falou que tu tá colocando em São Paulo o dado, mas tu tá mandando para a inteligência artificial. E eu vi no grupo, nós temos esse grupo de inteligência artificial, né, no WhatsApp, quem quiser depois manda aí mensagem, vou deixar o link. Nesse grupo, um colega falou assim, mas Matheus, como assim tu tá mandando os dados para o chat GPT, para, né, aí eu analisei de forma tranquila, né, eu sou muito tranquilo, e eu falei assim, não, não, fica tranquilo, porque os dados realmente eles passam por lá, eles passam por lá, é diferente. Eles não são armazenados definitivamente lá. Para vocês entenderem como é que funciona o fluxo, né? Os dados eles passam ali por aqueles cabos gigantescos que passam por debaixo do oceano, às vezes, né, quando não passa por cima, e que são as fibras óticas, né? E ela chega lá no servidor deles lá. O modelo de linguagem que é LLM, que é Large Language Model, que é processado lá, ele pega e deixa em memória, é como se fosse uma memória RAM, é uma memória temporária. Quando os dados ficam lá, eles seguram os dados por mais ou menos uns 30 dias, alguns por 15 dias. E esses dados, eles só são armazenados temporariamente para a questão de analisar se tem algum tipo de violação à questão de segurança, né? Questões mais envolvendo terrorismo, essas coisas assim, que possam ferir as políticas da própria empresa, né? Que dominam e tal. E eles ficam armazenados durante um período muito curto e retornam, ou seja, então o que que nós fazemos? Nós mandamos a solicitação, eles processam, fica armazenado em memória e depois ela some totalmente, né? E os modelos que são os modelos profissionais que nós utilizamos, né? Por exemplo, nós utilizamos o Vertex AI. O Vertex AI é um ecossistema do Google que tem dentro dele no Gemini, as ferramentas do Google todas, né? E eles têm na própria política deles, trazendo a questão de que eles não fazem treinamento com esses dados. Então, as LLMs que realmente são sérias, né, como o caso de Gemini, da OpenAI, a da Anthropic também, eu não coloco no DeepSeek, que é chinesa, e eu não sei como é que eles tratam esses dados, se eles treinam, né, até porque um dia desse eles falaram que eles não utilizavam alto processamento de GPU, né? E foi uma guerra geopolítica ali, né? Para saber como é que a OpenAI gastou bilhões para poder fazer os processadores e o DeepSeek, que é da China, gastou milhões. E foi até uma queda, né, que teve na bolsa de valores em relação à Nvidia, né? Porque é o que nós é o sonho, né? O sonho encantado de todas as Big Techs, né?
de gerar, de fazer o processamento sem ter grandes servidores, né, de processamento, né? Então, eles falaram, teve uma briga de política ali, mas percebeu que depois que eles estavam utilizando os GPUs, as GPUs antigas que eles tinham conseguido da NVIDIA ali e tal, então eles estão utilizando GPU. Então, mas então existem empresas que elas não tratam, elas não fazem esse reaprendizado, né? Assim, elas não deixam que os dados cheguem e são reaprendizados. Mas assim, é importante vocês saberem, se vocês utilizarem a API do Gemini pelo Gemini Studio, ou então do Gemini normal, jogando no teu chat GPT, eles vão treinar os dados. O gratuito, eles treinam os dados, tá, gente? Fique bem claro isso daí. Então, se vocês jogarem ali no chat GPT gratuito, eles estão treinando os dados, tá? Com os dados extremamente sensíveis dos clientes. Então, tenham cuidado com isso quando vocês forem utilizar, né, sistemas com inteligência artificial, porque lá, por exemplo, no 14 a gente coloca lá o estudo no Vertex AI, que já tem na política deles, tanto que eu pego, até dei um print lá para mostrar para o tribunal, que eles não treinam os dados, né, a situação. E fora isso, é, tem uma outra questão, né, que eu vou falar com vocês, sobre como a gente faz, porque a gente manda dados sensíveis, né, para elas analisarem e o que que acontece nesse caso. Continuando aqui, a gente não vai conseguir finalizar os. Vão me alertando, tá, gente? Que eu sou péssimo com horário. Já temos quase uma hora aí. Ana, quantas horas são? Só para me lembrar, é uma hora só de palestra ou uma hora e meia? Vamos lá. É 1 hora e a gente abre para os debates, os colegas, Maravilha. caso tenham Então, dúvidas. então vou passar rápido aqui. Vamos lá, gente. Continuando, então, assim, tem que informar claramente o tratamento desses dados para os clientes, o que que acontece com esses dados, a questão da política de privacidade que vocês também têm que ter no site de vocês, no Instagram de vocês, né, tem que ser uma comunicação bem simples. A política de segurança, ela tem um documento interno lá no cartório, no mural de vocês, como é que vocês tratam, como é que vocês realmente fazem com esses dados, se vocês criptografam esses dados, né? Vai para onde esses dados, né? E as regras práticas para o próprio time de vocês, né? Saber, né? O que que fazer com esses dados, né? O que que não fazer com esses dados. Porque muita gente manda documento pelo WhatsApp, então tem que cuidar, tem que apagar esse documento, ou então coloca a conversa em temporária, né, do WhatsApp, que é o WhatsApp do cartório mesmo, coloca a conversa temporária mesmo, para falar para o cliente, não, as informações chegaram ali, tiramos ali, colocamos no arquivo, mas ali do WhatsApp foi apagado, ninguém vai utilizar, né? Então coloquem isso na política interna de vocês de privacidade de dados. É, tem que ter um canal fácil, né? Por e-mail, por formulário. Normalmente esses formulários são oferecidos pelas Anoregs, então não sei como é que a Anoreg vocês faz aí, mas ela tem um formulário, né? Para fazer para esses procedimentos, né? Até do inventário mesmo. Tá falecido até num código de normas. Com os terceiros e fornecedores, nós temos que rever os contratos que nós temos para saber se eles estão seguindo a gente não vai saber, né? Mas eles têm que pelo menos firmar um termo ali com vocês, dizendo que eles estão seguindo a LGPD, né? Mas o risco ele é compartilhado, tá? De qualquer forma, quem responde é o dono do cartório. Nós temos a obrigação de treinar e capacitar os nossos funcionários, né? Porque realmente a maior parte desses erros que acontecem é falha humana, né? Por falha humana. Chegar aqui para ver se a gente consegue ver. Já falei praticamente sobre tudo aqui. Vamos lá. Ah, continuidade, falha técnica. Nós temos os padrões mínimos obrigatórios, ali que o próprio CNJ solicita, né? Da questão do backup, do servidor, da sala isolada, né? O servidor tem que estar numa salinha isolada, ele comporta com chave, nem todo mundo pode ter acesso ao nosso servidor. Então essa questão, né? O backup, os logs e o controle de acesso, né? Quem analisou aqueles dados, não sei se os sistemas de vocês eles fazem isso, né? Mas tem que saber, toda vez quando abrir o sistema com os dados do cliente, você sabe qual foi o funcionário que teve acesso? Quando? Qual horário que teve acesso? Se não tem, é uma coisa que vocês têm que analisar, tá, gente? Solicitem para o operador do sistema de vocês, que são essas empresas que fazem, né? No Cartorizon nós já temos a questão de quando a pessoa faz a revisão, aparece qual foi o funcionário que alterou. Ah, mas o funcionário quis, sei lá, deu uma louca ali, que escreveu uma receita de bolo no lugar de um assento de nascimento que já estava todo revisado, bonitinho. Se ele salvou, aparece o nome dele guardado e eu ainda guardei a versão, todas as versões anteriores. Então, se ele achou que ele apagou o assento de nascimento, não, ele está enganado. Se eu vou apertar ali, ó, eu vejo que foi ele, ele aperta para ir para a versão anterior e volta tudo ao normal, tá?
Isso é LGPD, né? Controle, log de acesso, né? O usuário tem só quem realmente tem acesso mínimo, ou seja, quem é que analisa quem acessa isso daqui? Só isso, então beleza. Mas você quer do imóvel, por que que o imóvel está acessando o RCPN? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E se realmente for houver essa divisão, né? Fazer auditoria interna, auditoria externa também, chamem auditorias internas, tem várias empresas que fazem, né? Só fechar aqui que estão ligando. É, Auditoria interna e externa, tá. Deixa eu ver aqui mais. Lembra da questão do poste do cartório, né? Tem a classe um, não precisa nomear encarregado. Cultura de incidentes, não... tem que ter um protocolo, né, de prevenção, né, de gerenciamento desses incidentes cibernéticos. É, ou seja, as notificações têm que ser ágeis, né? Tem que passar ali para o seu encarregado para que ele informe, né, para os clientes. Tem essa questão. Fazer a governança e auditoria, porque os dados, por mais que sejam utilizados com inteligência artificial, nós que temos a governança, que governamos esses dados, então nós temos que trabalhar essa questão de políticas governamentais em relação à utilização da inteligência artificial e da utilização desses dados, né? Que trata também sobre pessoas que vão utilizar, os processos que são utilizados, as tecnologias, se vocês estão utilizando Drive, se vocês estão utilizando Dropbox, como é que vocês analisam se houve incidentes de vazamento cibernético, né? A Dropbox, né? Então, tipo, é dessas empresas, se há algum tipo disso daí, né? E que a IA chegou no judiciário, né? Tanto que muitos tribunais já estão utilizando serviços no Amazonas. Tem é, talvez eu perca o nome, mas acho que é Arandu, que ganha até um prêmio nacional, né? Falei com o diretor de tecnologia deles, ele fez o sistema, né? Estava até ali palpitando sobre a questão, dando os palpites para ele, né? Em relação a como eles conseguem fazer minutas de sentenças quando você tem pedidos, petições que trazem quase o mesmo negócio, mas as petições elas são modificadas, né? Lógico, né? Então que eles queriam que chegasse a petição e já tivesse modelo de sentença pré-pronto ali para aquela situação, né? E nós estamos numa discussão matemática, né? Muito mais matemática do que IA, de como fazer aquilo acontecer, né? Nós temos algumas resoluções, a 615, que eu tinha falado para vocês, que está falando sobre a inteligência artificial, né? Que faz a detecção de fraude, e tanto que com os dados de documentos, assim, essas coisas, a ideia de extrair os dados que a empresa Cartorizon faz, né? Tipo, você pega uma foto do documento e extrai os dados para poder estruturar esses dados, é considerado de baixo risco, tá, gente? Isso está no próprio na resolução 615, então a extração é considerada baixo risco. Que bom, né? Que aí a gente fica menos preocupado assim no sentido de, né, da questão das correções, das fiscalizações. Então nós podemos sim utilizar sistemas que fazem o OCR, que a gente chama ali, né? Porque é para o reconhecimento dos textos. E aí não tem para onde correr, né? Não tem como você anonimizar uma coisa que tem que ser analisada por uma foto. Não tem que passar. É a princípio da minimização e é feito, né? Por exemplo, quando eu utilizo no Cartorizon, a gente faz o OCR do documento, pega esses dados, mas se vai fazer, por exemplo, uma escritura, os dados que ficam ali, para não ter que ficar toda hora mandando para a inteligência artificial, e aí, como é que eu monto alguma coisa? Você pega aquilo lá, os dados, do nome da pessoa, isso na programação falando, né? Você pega os dados, coloca um identificador que a gente chama de placeholder no lugar, e manda para a inteligência artificial já com placeholder. É tipo, não sei quem, fulano de tal, já tem o nome dele, fulano de tal, nasceu, não sei o que, lá, mas eu não fico mandando toda hora os dados da pessoa para inteligência artificial. Isso é minimização, tá, gente? E anonimização. Ou seja, você anonimiza os dados para mandar para ela quando dá, mas quando você faz um OCR de um documento que é antigão, né? Você não tem para onde correr. Você vai ter que mandar os dados sensíveis ali para poder realmente tirar as informações. Não tem para onde correr, né? Então, isso daí é considerado, também está considerado na 615, que essa resolução fala sobre a utilização da IA nos tribunais de justiça, tá? E fala sobre tem os riscos, né? Que a gente chama de viés algoritmo, para não haver a questão do preconceito, dali da relação de tanto que não pode nem fazer biometria, né? No tribunal para poder saber a animosidade da pessoa, né? É, isso no Tribunal de Justiça, né? No caso do 615 traz isso daí. E, então, e a sobre a ótica do CNJ, já falei também, né? Que tem que ter a supervisão humana, por mais que você utilize IA, não esqueça, a supervisão tem que ser humana. Então, nós estamos num processo de hibridez, né? É, nós precisamos de vocês, né?
pessoal aqui do cartório, precisamos de vocês. Mas precisamos de vocês para vocês fiscalizarem os dados, auditarem o que está sendo analisado pela IA, né? E vocês vão decidir e ela vai ajudar vocês nesse caminho. Ou seja, de forma híbrida, nós temos a sua sensibilidade humana, a sua capacidade cognitiva, né? De analisar o que que é certo, o que que é errado, o que que faz sentido, o que que não faz, decida e ela vai lá e aplica para o trabalho que é burocrático de preencher documentos, tá? Então, tem que também haver auditoria com esses dados. Então, cuidado, tem multas, né, pela LGPD, tem processo administrativo, tem perda da confiança. E, praticamente finalizando, então, nós temos que ter os tribunais, eles trazem a questão de evitar a caixa preta, não se sabe como fazer, né? Os processos, as empresas que trabalham com inteligência artificial, os sistemas, eles têm que ter participar desse critério da auditabilidade, né? Tanto que o tribunal eu me coloquei à disposição para abrir o código-fonte do sistema na parte que interessa a eles, para saber como é que funcionam esses dados, como eles são criptografados, como eles são anonimizados, como eles são guardados, né? Em que local eles são guardados. Então, as empresas, os operadores, eles têm que garantir isso também, porque o tribunal, porque isso é o 615, tá, gente? Tá no 615 também que fala sobre que tem que ter essa auditabilidade. Então, as empresas elas têm que garantir que o tribunal possa falar aí como é que está utilizando a IA nesse processo. Então, o tribunal tem que analisar, já que ele que nos controla ali também, né? E já falamos sobre a questão, não tem para onde correr, né? Temos que modernizar nossos processos. A tecnologia ela vem em benefício do próprio usuário, né? E nós precisamos utilizar cada vez mais a inteligência artificial, mas só que de forma responsável. E era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham compreendido e abro aqui espaço para qualquer tipo de questionamento, viu? Matheus já é assim um querido aqui pela Anoreg de Pernambuco, porque primeiro ele traz os temas e torna tudo mais fácil, né? De fácil trato para nossa compreensão. E é bom falar sobre isso, ter com quem entender o que está acontecendo, né? E conseguir implantar isso nos nossos cartórios. Eu vou abrir a palavra para o nosso diretor, Josi Frota. Olá, Ana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Doutor Matheus, primeiramente, cara, te parabenizar pelo teu projeto aí, já tem uma longa estrada. Hoje, denominado, né, o Cartório Zoom. Sensacional, eu estou lá no grupo, é muito bacana. A tua disponibilidade, realmente, a generosidade com que você trata do tema e acolhe a todos, é realmente digno de louvor e é um trabalho que vem sendo reconhecido nacionalmente. A Noreg Pernambuco é extremamente privilegiada em tê-lo conosco, já não é a primeira vez. A casa está de portas abertas. Em nome do presidente Vila Verde, em nome da Noreg Pernambuco, quero te parabenizar e te agradecer. E como a Ana falou, são temas complexos, é um aprendizado contínuo. A cada dia a realidade vai mudando como água, é tudo muito dinâmico, mas tendo um profissional do teu gabarito, do teu zelo, a gente fica mais aliviado, porque fica mais fácil lidar isso no dia a dia. Obrigado, querido. Parabéns. Conte sempre conosco e a gente vai continuar te incomodando, viu? À medida que as coisas forem evoluindo, a gente conta contigo. Deus te abençoe, cara. Obrigadão por tudo. Um abraço, pessoal. Obrigado, obrigado. Eu posso falar para vocês, ó, podem me chamar, acho que a gente, como tá eu tenho uma evolução tão rápida, né? Podem me chamar mês a mês, porque tá tudo correndo muito rápido, né? Todo mês a gente vai ter uma coisa nova para falar aqui. Obrigada, Josi, pelas suas colocações. Eu estou vendo aqui no nosso chat, a aula do professor Matheus é extraordinária, aproveitem. Denise, aí, José Luiz Soares. Oi, Ana, boa noite. Gostaria de saber se tem grupo do WhatsApp para a gente. Ah, sim, depois eu posto para vocês essa questão aqui que eles recebem das próximas aulas. Mas assim, eu quero convidar os participantes de hoje, caso tenham alguma dúvida e queiram colocar aqui para o professor Matheus, para ele esclarecer. Lorena, você gostaria de falar alguma coisa aqui para a gente hoje? Gostou da aula? Quer fazer algum comentário? Abre aí o seu microfone, fale com a gente. Quer falar? Se não gostou, pode falar Enfim, quer também. falar, Se não Lorena? gostar, também pode falar. Ah, não quer falar. Então, gente, se tiver alguém aqui hoje na nossa aula, que a gente hoje teve quase 40 participantes, tivemos alguns momentos, e agora estamos com 29. Se alguém quiser participar, perguntar pelo chat,
ou falar aqui diretamente com o professor Matheus, ele está à disposição. Na última aula que ele ministrou aqui, depois ele disponibilizou também o grupo de pesquisa dele, que ele faz desenvolvimento de projetos, de trabalhos, ideias, compartilha, discute nesse grupo. Inclusive, eu entrei no grupo também, eu acompanho. Ele tem feito muitas inovações, para o RCPN inicialmente, não é isso, Matheus? Mas que ele também visa ampliar esses trabalhos para as outras atribuições, além do registro civil. Então, assim, eu considero assim um trabalho inovador e importante para a gente discutir. Então, se vocês quiserem também, a gente pode disponibilizar também, não é isso, Matheus, esse grupo Sim, para pode os sim. demais colegas. Tu tens o link, né, Ana? E tu pode compartilhar com o Sim, pessoal que a gente vai posso aceitar lá. compartilhar. Tá certo. Então, hoje aqui, Matheus, a gente tem o pessoal da Noreg Pernambuco, né, os nossos colegas e colaboradores, e também a Noreg Piauí, já estamos ampliando. Então, não só os colegas de Pernambuco, colaboradores de Pernambuco. Então, é isso, pessoal. Se alguém quiser se manifestar, fiquem à vontade. Eu vou responder aqui pelo chat a pergunta e agradecer mais uma vez a Matheus e pedir para ele fazer as considerações finais da aula dele. Maravilha. Da última vez, qual era a outra Noruega que tava? Era Piauí também? Eles entraram, fizeram um convênio com a gente no fim do ano passado, e aí as nossas aulas já estão com mais gente, né, participando. E Sim. são eles que estão vindo. Aí a gente também convidou eles para também serem palestrantes, participarem das aulas, porque a gente convida também os titulares de Pernambuco e de outros estados. Então, todos estão que tiverem algo para contribuir são convidados a participar. Como você, né, do Amazonas, e está aqui contribuindo com a gente hoje, né? Foi Sim. ótimo, adoro. Então, Matheus, faça aí suas considerações finais. Vamos lá, gente. Então, assim, ó, de qualquer forma, eu me coloco à disposição. Eu sou uma pessoa muito receptiva, apesar de que esses tempos eu quase tive um burnout, porque nós temos um prazo para cumprir aqui do RC, aqui não, né? Em todos os lugares do Brasil, Brasil. do RCPN, né, para entregar o XML do CRC. Então, foi uma pressão tão gigantesca, porque nós tínhamos que finalizar um sistema, que é o sistema do cartão Horizon, para gerar esses XML bonitinho para colocar no CRC. E eu praticamente me isolei, foi uma situação extrema, né? Quem convive comigo, assim, nunca me viu programar tanto, na verdade, nem me viu, né? Eu estava isolado no nível tão pesado de programação, muita programação que. Mas graças a Deus, assim, tanto que eu até falei, né? Eu vim para Colômbia só para tentar dar uma espairecida de 5 dias e depois voltar, porque foi extremamente pesado, mas eu fico muito feliz que as pessoas que estão utilizando o Cartorizon para fazer a questão do RCPN, não só para ter uma questão do XML, que é uma coisa muito passageira, né? Mas para ter ali, imagina, gente, vocês têm que entender o seguinte, os dados, eles são ouro. E quando vocês têm que entender o seguinte, que daqui a pouco vocês vão solicitar, né? Eu coloquei aqui agora para vocês perceberem, né? Um agente que quem tá criando aqui, né? Já está criando quase 2 anos, que era o Ancestral, né? E agora é o N-Office, que é para que nós tenhamos ali o cartório de uma forma nova, né? Imagina o seguinte, isso que a gente está trabalhando aqui, né? Você vai conversar com o teu funcionário tá aqui com um fonezinho assim, e conversa, a pessoa chegou com o documento, eu tô com o documento aqui do fulano de tal, tarará, eu coloco ali no scanner, faz para mim a certidão dele, por favor. Ah, não esquece de analisar aí a DNV, se tá tudo certinho, tá válida, né? Se tem um padrão, tá? Da DNV, o número da DNV, se tem alguma coisa, analisa e o sistema vai analisar, tá aqui, ó, toma tua certidão, tá tudo certo. Questões de segundos, assim. Olha a qualidade de vida, gente, né? Olha a qualidade de vida que a gente vai ter. Olha a questão que, imagina, uma coisa é você analisar um documento diante de uma plateia que está na tua frente ali te esperando, você, né, conseguir entregar, né? O tipo que eu falo com meus funcionários, né? Falo para ele mesmo, tem um funcionário que ele é muito educado mesmo. Mas só que ele fala muito devagar, né? E aí eu falo, olha, que maravilha, né? É bom que tu é um cara que às vezes o pessoal chega assim, né, com aquele um furor, né? Como eu falei, a Bíblia fala, né, que a palavra com furor traz furor, né? Então, você tá perfeito pro lugar, né? Porque ele é calmo, pode falar o que for. Tem uma cliente que chegou lá e pediu pelo CRC, né? Ela solicitou que o cartório solicitasse pelo CRC.
a questão de um documento da mãe dela, né, para de outro cartório, né? Aí ela falou: não, não, foi o seu funcionário que foi o seu funcionário que colocou errado o nome dela, que o nome dela não tem esse D aí, DE, né? Aí eu falei, fique calma, vem aqui comigo. Já tirei ela do público que tava ali, vem aqui comigo. Aí eu falei, aí meu funcionário tranquilo. E ela apontando o dedo pra ele, sempre tranquilo. Eu falei, vamos ficar calma, vamos lá, vamos analisar aqui. Deixa eu verificar. Ele fez isso porque no assento de nascimento da sua mãe consta esse DE. Então, não, mas na certidão dela tá assim. Não, mas é porque a certidão, ela reflete, ou seja, ela espelha o que tem dentro do nosso livro. Então, nessa ordem, é nosso livro, aí vem a certidão e vem o seu RG, né? É daqui, ó, daqui para cá, né? Então a senhora pode fazer a retificação, fique tranquila, a gente e assim, e eu falo para ele, só tem que ter um cuidado quando a pessoa estiver muito agitada, querendo falar rápido, tu tem que imaginar que existe uma plateia ali atrás só te olhando, né? E não estão te chamando, pode ter certeza, eles não gostam de estar ali, a não ser quando é para casar, né? Mas eles não gostam de estar ali, tá? Então você tem que ser mais ágil. E a inteligência artificial veio justamente para isso, para somar com essa agilidade, né? O que que é o seu trabalho, ser humano, gentil, né? Ter essa sensibilidade, né? Esse afago, né? Então, assim, faça a sua parte. Deixa a parte burocrática, mecanizada para o futuro, que na verdade nem futuro, é o presente agora. Então, o que puder ser feito. Tem gente que está fazendo a questão do XML do CRC manualmente, né? Manualmente. Aí perguntei, como é que vocês estão fazendo? Não, estou colocando aqui o nome da pessoa, o data de nascimento. Tipo, imagina, gente, são 20 e poucos, 30 e poucos mil, 40, 50 e poucos mil registros manualmente, né? Chegamos à escravidão praticamente de novo. Então é isso, gente. Então, assim, utilize a inteligência artificial, eu me coloco à disposição para explicar mais. Entre no grupo, converse comigo no particular. Fico muito feliz com o convite do doutor André Vilaverde, né? Eu chamo ele de professor, porque ele assistia muitas aulas dele para passar no concurso. Obrigado, Ana, uma pessoa muito gentil. Obrigado, doutor Jossi, também. Obrigado pelas palavras, né? Fiquei muito feliz ali pela recepção de vocês e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Para mim, isso aqui é uma conversa entre amigos, a gente está aqui para ajudar e justamente, né, o que eu não sei, eu vou falar para o senhor, gente, eu não sei, me ajuda aí. E eu estou aqui também para participar, tá? Até me coloco na lista de inscrição aí para vocês, para assistir as palestras de vocês, hein? Que vocês ainda abriram para o Amazon. E vou conversar com o meu presidente da Noneg daqui, para falar o que que é isso? Mandem, por favor, me mandem para solicitar, que eu sou o diretor de tecnologia da Vamos Noneg fazer um daqui. convênio, vamos fazer um convênio, Sim, vamos sim. conversem Deixa comigo, eu sim, só, para fazer isso. eu quero só ler para você Exatamente. as mensagens de gratidão aqui do chat. Aula muito boa, o Piauí está adorando, Isadora. Kaline, obrigada, excelente aula. Lorena, só agradecer pela aula esclarecedora. Parabéns, doutor Matheus, excelente aula. É, outros aqui, Tamires, muito bom conhecer as possibilidades e inovações que podem transformar a nossa rotina. Obrigada, doutor. Parabéns, doutor André Vilavê, doutora Ana, doutor Jossi, doutor Diniz, pelo empenho em buscar temas atuais para o nosso projeto. Então, essa é a intenção, realmente, a gente manter a nossa classe atualizada, principalmente esses temas que às vezes não são tão afetos à área jurídica, mas que a gente vai tornando mais Sim, próximos, porque atualmente não tem como a gente trabalhar sem essa tecnologia, a gente já entendeu isso, já entendemos que o caminho é esse. E vamos adiante. E hoje eu trago para mim, como aprendizado, rápido, rapidinho, só diquinha, apagar dados e documentos, colocar conversas como temporárias. São coisas simples que podemos fazer já. Já fizemos? Não fizemos? Anotar, implantar. São pequenas coisas que a gente vai mudando nas nossas rotinas. Eu também gostei da dica dada de fazer aquelas auditorias internas, externas, que é uma forma da gente sempre estar revisando os nossos processos, ter mais cuidado. Então, eu gosto de. A gente sabe, mas a gente precisa lembrar e a gente precisa executar, né, esses conhecimentos. Então, sempre é bom a gente discutir e implantar isso nas nossas atividades, no nosso dia a dia. Então, é isso, Matheus. Muito obrigada. Gratidão por hoje. Gratidão pela presença de todos. Josi, Lorena, todos que participaram. Se tiverem qualquer dúvida adicional, entre em contato com o nosso suporte. A gente também está disponível. Nossos contatos também estão disponíveis para vocês.
Participem, colaborem, todos convidados a tanto assistirem como também a contribuírem. Por hoje é só, viu, pessoal? Boa noite a todos. Gratidão a Matheus. Tchau, Até gente. Até mais. logo.